Você sabia que Guerra Mundial Z teria um final totalmente diferente do que a gente viu no cinema? Não. Pra quem não tá se lembrando da história, o filme mostrava o investigador da ONU correndo contra o tempo pra descobrir o que criou milhões de zumbis virados no Jiraiya que, a propósito, eram ótimos praticantes de alpinismo. É muito difícil achar alguém que não goste desse filme, sendo que a ideia de fazer esse vídeo surgiu depois que eu derrotei o longa, mostrando tudo que Jerry e a sua família de abestados tinham que ter feito pra sobreviver às dentadas incansáveis desses zumbis tinhosos. Você pode conferir tudo nesse card que tá pipocando aí no cantinho da tela. Na parte 2 desse vídeo em questão, eu acabei comentando que o roteiro mostraria um final radicalmente diferente daquele que mostra Jerry se injetando com o vírus para camuflar sua presença no laboratório da OMS. Se você não sabe, Guerra Mundial Z é vagamente baseado no livro World War Z, An Oral History of the Zombie War, do autor Max Brooks. Na obra, vários sobreviventes dão seus relatos sobre como conseguiram escapar de situações bem difíceis, sendo que qualquer uma dessas histórias poderia servir como uma continuação do filme de 2013. Inclusive, uma sequência foi inicialmente planejada, até que a Paramount a cancelou em 2019 por vários motivos logísticos. Porém, Brad Pitt ainda hoje sonha em fazer uma sequência. Na época, o estúdio achou que o final original do longa não era realmente um desfecho satisfatório, já que deixava um gancho para uma continuação, semelhante ao que aconteceu com o último filme de Velozes e Furiosos e Vingadores Guerra Infinita. O pior é que o longa já tinha sido filmado 100%, o que incluía o final original. Mesmo assim, não satisfeita, a Paramount gastou milhões de dólares reescrevendo e filmando os 40 minutos finais do filme. E pra quem é fã do livro, saiba que o final original do longa era bem parecido com o final da obra de Max Brooks, e o que acontecia era o seguinte: sabe toda aquela sequência que acontecia depois de Jerry e Sagan fugirem de Jerusalém após os zumbis terem conseguido escalar o muro que o governo construiu? Então, a dupla entra num avião que pertence a uma companhia aérea da Bielorrússia, basicamente um país fantoche dos comedores de Roscovo, nesse caso a própria Rússia. Esse voo tinha como destino Moscou, a capital do país. Um jornalista inclusive conseguiu tirar uma foto da cidade em chamas quando ela serviu de set de gravações na primeira versão do longa, conforme vocês estão vendo na imagem aí na tela. Resumindo, toda aquela sequência do avião sendo invadido por um zumbi, a aeronave caindo e aquela trama de Jerry tentando achar uma doença que pudesse fazê-lo passar desapercebido pelas criaturas no final da versão do cinema, não existiu na primeira versão do filme concluída. O desfecho dessa tal versão misteriosa mostrava Jerry Lane, o personagem interpretado por Brad Pitt, juntando-se ao exército russo e lutando contra os zumbis naquele país. O plano era que Lane passasse anos lutando em Moscou, antes de finalmente encontrar uma maneira de entrar em contato com a sua esposa e depois voar de volta para os Estados Unidos, na tentativa de salvar sua família. Agora eu sei que vocês estão se perguntando, mas salvar do que se a mulher e os filhos do cara estavam seguros no acampamento militar nos States? Então, na metade da versão que foi pro cinema, a gente vê um personagem chamado Parajumper. O tal nome na verdade se refere à função militar do personagem, que era um soldado paraquedista. Ele provavelmente teria um nome real, mas essa informação acabou sendo mantida em sigilo depois que o primeiro roteiro foi rasgado pelo estúdio. Resumindo, esse personagem interpretado pelo talentosíssimo Matthew Fox, que deu vida a Jack do seriado Lost, a melhor série de todos os tempos na minha humilde opinião, se apaixonaria pela mulher de Jerry, chamada Karen. Na versão que foi pro cinema, a gente inclusive vê os dois contracenando numa ceninha piscou-perdeu, em que ela toma conhecimento de que ela e os filhos vão ser obrigados a deixar o navio da marinha para ir pro acampamento em Nova Scotia. Segura essa informação aí. Nesse meio tempo, a gente vê Jerry chegando na Rússia com Sagan. Após o desembarque ser feito com segurança, todos são agrupados pelos militares. Os idosos e os doentes são executados e as pessoas saudáveis, o que inclui Jerry, são imediatamente convocados para o serviço militar obrigatório, mas não antes do soldado russo tomar o telefone satélite de Jerry. Sem poder se comunicar com a sua família, a história dá um salto temporal pra frente e agora vemos Jerry barbado no grupo russo de combate contra zumbis. Ele parece estar um cara meio vivo, meio morto, mas na verdade se tornou um matador de zumbis muito experiente, que agora comanda o seu próprio time. A unidade de Jerry fica encarregada de liberar túneis de metrô de horda de zumbis. Essa é a primeira vez que também vemos a Lobo, uma ferramenta perfeita para matar zumbis, que é uma espécie de machado de batalha, sendo que essa foi uma das poucas coisas que seria trazida diretamente do livro pro filme. Jerry e sua equipe usariam a Lobo para matar qualquer zumbi que os encontrasse seguindo o som. Para essa unidade de elite, é tudo trabalho de rotina, e quando eles não estão nos túneis, estão se preparando para voltar para eles. Durante esse tempo de inatividade, vemos um resquício de amizade entre Jerry e Simon, outro homem do grupo que fala inglês. Os dois até chegam a brincar de adivinhação, pensando em quais celebridades teriam sobrevivido ao surto zumbi. No decorrer dessa sequência, vemos várias cenas intensas de combate contra zumbis dentro dos túneis. Em um momento, Jerry tem que matar um de seus colegas após ele ser mordido. Eventualmente, eles retornam à superfície e aparecem bem no meio da batalha da Praça Vermelha de Moscou, sendo que essa cena aí aparece nos pôsteres de divulgação do filme, mesmo que não esteja presente na segunda versão que foi pro cinema.
cinema. Não bastando isso, essa sequência apareceu por uns 3 segundos quando Jerry tá narrando a retomada do planeta pela humanidade. Nela a gente vê soldados russos camuflados, sentando o braço nas criaturas que não conseguem senti-los. Voltando pra história. Quando a sua equipe é desmantelada, distribuindo soldados entre outras linhas de frente, Jerry tenta convencer o general russo encarregado de que a sua equipe deve ser autorizada a ensinar outras pessoas a lutar com a Lobos. Jerry acaba discutindo com esse general, mas ele eventualmente consegue convencê-lo a deixá-lo ensinar algumas das outras equipes como lutar com a arma. O problema é que isso implica nele voltando pros túneis com Simon para que eles possam passar pelos zumbis. É aí que Jerry se lembra das suas aventuras no passado, mais especificamente do que aconteceu em Jerusalém, época em que os zumbis eram muito mais rápidos do que são agora. É aí que ele percebe que as criaturas têm dificuldade em lidar com o inverno russo, notando que a maneira mais fácil de derrotá-los é deixar que congelem. É a partir daí que a gente vê Jerry se esforçando para avisar o comando russo para apagar todos os fogos e mover suas linhas de batalha a fim de manter o maior número de zumbis no frio quanto tempo possível. No meio do caminho eles se deparam com uma sala onde o soldado russo que tomou o celular de Jerry tá bebendo com algumas mulheres relutantes. Entre elas a gente vê a Sagan. Jerry lança uma granada na sala, se escondendo com Sagan e Simon atrás de um sofá para não serem atingidos pela explosão. Logo depois eles fogem. Mais uma vez Jerry se reúne com o general com a intenção de convencê-lo a usar o tempo frio da Rússia para sua vantagem, da mesma forma como fizeram em guerras passadas. O general aceita e pede para todos os soldados apagarem as fogueiras para que o plano de Jerry tenha efeito. Eventualmente isso lhes dá vantagem na batalha, e Jerry usa isso para recuar e usar o celular que recuperou do soldado para ligar para sua esposa, a Karen. Ele consegue falar com a esposa e explica para ela que o frio é a melhor forma de ganhar as batalhas. Só que o problema é que Karen tá na região dos Everglades, uma área da Flórida onde faz muito calor, o que não ajuda nem um pouco. Ela se encontra com seus filhos numa espécie de acampamento, no qual deve se dar algo em troca para sobreviver e conseguir a proteção dos militares. Só que infelizmente a única coisa que ela tem para dar é a si mesma. Karen não diz isso pra Jerry, mas após desligar o telefone vemos que ela tá num relacionamento consensual com o soldado que as resgatou do telhado no início do filme. É aí que a gente vê o Matthew Fox, o piloto do helicóptero que mal aparece e quase não tem nenhuma fala na versão que foi pro cinema. A sua maior participação vinha no final, quando ele liga pra Jerry e fala que o melhor que ele pode fazer é ficar bem longe da sua família, recomeçando a sua vida, assim como ele fez com Karen. Só que o Jerry se recusa a aceitar isso, tomando pra si mesmo a missão de voltar pra sua esposa e filhos. O problema é que o cara tá do outro lado do mundo e o porto mais próximo, que não tá congelado, fica a milhares de quilômetros de distância. É aí que a gente vê uma montagem onde aparecem Jerry, Simon e Sagan cruzando vários terrenos até finalmente chegarem a um barco que possa navegar. Eles zarpam de lá em direção à costa de Oregon, nos Estados Unidos, e a atacam como se fosse o inimigo. É assim que o filme terminaria, não com Jerry descobrindo a cura, mas com um ataque aos Estados Unidos para salvar Karen e sua família. Felizmente, outra alma caridosa conseguiu fotografar essa cena final, conforme vocês podem ver nas imagens aí na tela. Caso o final original tivesse se tornado oficial, o estúdio com certeza teria um ótimo desfecho para explorar num potencial filme de Guerra Mundial Z2, que infelizmente nunca vai acontecer. Agora eu quero saber de vocês, gostaram mais do final original ou do que foi pro cinema? Deixa aí nos comentários que eu quero conversar com vocês. Galera, não esquece o like e de ver mais uma vez o meu vídeo derrotando Guerra Mundial Z, sendo que a tela tá pipocando aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!